4-1 do São Paulo contra o Cruzeiro. Eu, pelo menos, né, tinha palpitado no Cruzeiro, errei feio. O José Manuel e o Boni palpitaram na vitória do São Paulo, mas ainda assim palpitaram uma vitória, digamos assim, pelo placar mais contido, né? O Zé falou 3-2 e o Boni falou 2-0. O Bruno citou o empate 1-1. O que eu quero dizer com isso? Que até quem, digamos, palpitou no São Paulo não imaginava um placar tão elástico como esse. Um 4-1 com 3 gols do Ferreirinha. É um placar realmente para lavar a alma nesse momento em que o São Paulo vinha sob muita, digamos assim, dúvida, questionamentos, né? Eram até então 2 derrotas e um empate. O empate contra o Inter jogando mal. E agora vence em casa o Cruzeiro por 4-1, Bruno. O meu palpite foi 1-1. Também eu não estava assim esperando uma vitória assim do São Paulo. O Zé foi o que mais se aproximou aqui. Ele meteu um 3-2, é verdade. Teve um golzinho do Cruzeiro. Tava 3-1, mas 3-2. Mas enfim, eu não esperava assim, uma vitória tão por 4-1 do São Paulo, né? Uma coisa que acabou sendo uma surpresa. Foi merecida a vitória, sem dúvida. Acho que o 4-1 é um pouco exagerado. Não considero que assim, houve um massacre do São Paulo para cima do Cruzeiro. Isso não, mas claro que a vitória é merecida. São Paulo aproveitou bem o seu momento no primeiro tempo. Conseguiu fazer 2 gols, um atrás do outro. O São Paulo começa com uma formação diferente da que vinha sendo utilizada. Hoje 2 pontas, Arthur e Ferreirinha. Luciano por dentro, Caleri mais na frente. 2 volantes, Marcos Antônio e Bobadilha. Danielzinho no banco. Foi a escalação que o Roger fez, né? Aí era um time que já indicava que seria mais vertical, mais direto, que não ficaria rodando tanto a bola pela característica dos jogadores. Começa o jogo com alguma dificuldade, Cruzeiro, mas com a bola, tendo um certo controle do jogo, mas sem ameaçar. E a partir do momento que o São Paulo encaixa bem a marcação mais adiantada, a marcação no campo do Cruzeiro, e começa a roubar bolas no campo do Cruzeiro, São Paulo pressiona, faz o primeiro gol num pênalti, que é discutível ali, aquele pênalti é bem discutível, mas enfim, foi marcado do Fabrício Bruno no Arthur. Faz o gol, mas no momento que tem o pênalti, São Paulo era melhor. São Paulo estava em cima, estava pressionando o Cruzeiro. Caleri converte e logo depois faz o segundo gol, né? Ali, o São Paulo encaminha a sua vitória, aproveitando um momento psicológico a seu favor, com o gol marcado e pressão. O lance do gol é um lateral para o São Paulo no campo de defesa. O Cruzeiro adianta o time para pressionar a cobrança de lateral do São Paulo no campo do São Paulo, só que aí a cobrança é no Caleri, no alto. Caleri dá uma casquinha e aí, com a defesa do Cruzeiro adiantada, Arthur e Ferreirinha tem espaço para correr nas costas da defesa. Arthur dá o passe, o Ferreirinha faz o gol, 2-0. São Paulo termina o primeiro tempo com 2-0, marcando mais atrás e jogando no contra-ataque. O Cruzeiro com a bola, mas sem conseguir ameaçar muito o São Paulo. O início do segundo tempo é o momento que o São Paulo correu risco, né? O São Paulo toma um gol com 1 minuto. O São Paulo, no intervalo, o Roger tem que tirar o Sabino, provavelmente por contusão. Entra o Dória, o São Paulo fica com uma zaga mais pesada, mais veterana, com Toló e Dória. Até falei quando o Dória entrou, Toló e Dória jogaram juntos no São Paulo em 2015, né? Há 11 anos. É uma zaga de jogadores mais velhos. E o Dória, logo no início, 1 minuto em campo, ele sai no mano a mano com o Arroio, aí não tem muito o que fazer. O Arroio é mais rápido, habilidoso, ele passa por cima do Dória, faz o cruzamento e o Christian fecha do outro lado e diminui. Depois desse gol com 1 minuto, o Cruzeiro pressionou bem o São Paulo. Aí foi o momento que o Cruzeiro teve a chance de empatar o jogo. Rafael fez boas defesas. Rafael, na média, vai bem. Claro que ele tem as suas falhas. Não acho que o Rafael seja um super goleiro, mas ele é bom goleiro e ele é regular. Assim, o Rafael, na maioria das vezes que o São Paulo precisa dele, ele corresponde. Rafael fez boas defesas, conseguiu segurar o resultado. Aos pouquinhos foi diminuindo a pressão do Cruzeiro e o São Paulo chega ao terceiro gol com o Ferreirinha numa cobrança de escanteio, que Caio Jorge tenta tirar e dá um chutão, a bola vai na trave, né? O Caio Jorge, que é um artilheiro, quase meteu contra, e no rebote o Ferreirinha faz o gol pro São Paulo, 3-1, e aí matou. Depois do 3-1 ficou bem tranquilo, nos acréscimos saiu o 4º gol, de novo com o Ferreirinha, né? O Ferreirinha marcando 3 gols, um jogador que é muito contestado, inclusive eu corneto bastante, e ele faz 3 gols, foi o grande nome do jogo. Arthur fez boa partida também, nos 2 primeiros gols, participação direta do Arthur. Então deu tudo certo pro São Paulo, ótima vitória, né? Dá tranquilidade, né, pro Roger trabalhar, que assim, aí é um ponto que eu contesto muito, né, das coisas muito apressadas e de rótulos, né? O Roger, ele não estava sendo pressionado por uma avaliação do trabalho dele. O Roger estava sendo pressionado desde que foi anunciado. E aí todo mundo tem o direito de gostar ou não de uma contratação. Em jornalista tem o direito de opinar, não acho que é uma boa contratação, o torcedor tem o direito de não gostar.
Mas, cara, eu acho muito injusto quando tem um massacre assim, por nada. O Roger, ele está sendo contestado, cornetado, massacrado, principalmente em rede social, desde que chegou, antes de fazer o primeiro jogo pelo São Paulo. Ok, não gostou, cada um dá a sua opinião, mas deixa o cara trabalhar. A partir do momento que o cara está contratado, deixa o cara trabalhar e avalia. Até agora, em 6 jogos, cara, não teve nada de anormal. Tem altos e baixos, e eu falei até no pré-jogo, o São Paulo é um time de altos e baixos há anos. Com qualquer técnico que você pegue aí, que passou pelo São Paulo nos últimos tempos, tem momentos bons e momentos ruins. Com o Crespo teve, com o Zubeldia teve, até com o Carpini, que durou pouco. O Carpini teve uma semana lá que parecia que era o novo Tele Santana, porque ganhou do Corinthians em Itaquera pela primeira vez, e até agora a única, né? Não teve mais nenhuma vitória, e logo depois ganhou a Supercopa do Brasil do Palmeiras nos pênaltis. Naquela semana parecia que o Carpini era um gênio. Aí depois ele passou 4 jogos sem ganhar, já parecia que era uma porcaria, e pouco tempo depois caiu. Então todo técnico do São Paulo tem altos e baixos. O Dorival, que ganhou a Copa do Brasil, teve momentos de baixa. O brasileiro com o Dorival não foi bom. Ganhou uma Copa, excelente, conseguiu vencer. Com o Rogério também teve altos e baixos. Aí você volta lá, o Diniz teve um momento de muito alto e depois um momento muito baixo. Essas oscilações são do São Paulo. Pontualmente você pode falar, não, o time está muito bem porque o treinador fez isso, aquilo, ok? Ou está mal porque ele errou aqui. Acontece, faz parte, os treinadores têm a sua participação. Mas as oscilações vão acontecer no São Paulo com qualquer técnico. Porque o São Paulo é assim e quase todos os times brasileiros são assim, quase todos. O Inter é assim, o Grêmio é assim, o Atlético Mineiro, o Vasco. Agora o Vasco está com o Renato lá em cima, tá numa ótima sequência no início com o Renato, como teve uma sequência com o Diniz ano passado, ele chegou na final da Copa do Brasil, aí despencou, saiu. Daqui a pouco o Renato vai ter uma sequência de jogos sem ganhar. E aí vão querer tirar o Renato. Isso que é complicado. E acho que até a imprensa tem sua culpa nisso, não é coisa só de torcida, a imprensa também, de que às vezes dá a impressão que a gente acha que o técnico tem um controle remoto na mão, que ele controla o jogo inteiro, que o jogo inteiro está na mão do cara. Às vezes o jogador erra, a culpa é do técnico. Cara, dentro são os jogadores, o técnico vai acertar, vai errar, mas ele não controla tudo. Tem coisas que acontecem que fogem da mão dele. Hoje mesmo, teve um pênalti no início que é contestável. O Roger teve méritos no pênalti, o Arthur Jorge teve erros. Saiu um pênalti, o juiz marcou e o São Paulo aproveitou o momento que emocionalmente estava melhor, que tinha acabado de fazer o gol, e foi lá e fez o segundo. Como no início do segundo tempo o Cruzeiro faz o gol, aí ele tem um momento que emocionalmente ele está melhor, que ele poderia ter empatado o jogo. Aí se empata o jogo é culpa do Roger? Sim, o técnico não controla tudo. São oscilações do time. O São Paulo vai oscilar. São Paulo até agora com o Roger, em 6 jogos são 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Não tem nada fora do normal. Inclusive as 2 derrotas, o time jogou mal nos 2 jogos, mas aí você olha o resultado, 1-0 pro Galo em Belo Horizonte e 1-0 pro Palmeiras no Morumbi. Nada fora do comum. O último jogo também não jogou bem, mas foi lá e empatou no Beira-Rio com o Inter. Então, pelo menos, você pode não gostar do treinador, mas pelo menos deixa o cara trabalhar minimamente, né? Antes de... parecia assim, nossa, parece que o Roger é um cara incapaz de dirigir um time. Não é. É um técnico que eu acho como no nível de vários outros aí que passaram pelo próprio São Paulo nos últimos anos. Uma grande vitória do São Paulo e novamente trazendo aqui, né, o que eu falei pro Bruno. Nem o São Paulino, talvez mais otimista, esperava uma vitória tão convincente no placar contra esse Cruzeiro por 4-1. E sobre o que o Bruno falou das críticas ao Roger, você até falou aqui fora do ar, né? Tem torcedor que fica ali na expectativa do time perder para ter razão, né? Para ter razão, para falar, o técnico não é tudo isso mesmo, eu avisei. Então fica torcendo contra para ter motivos para ter essa demissão que o torcedor, que o cara quer. Realmente é, assim, algo bizarro, né? Que acontece, estamos falando do São Paulo, mas em outros clubes também acontecem, eu já vi isso acontecendo em outros clubes também. Em relação ao Roger, não era o torcedor da preferência de boa parte da torcida do São Paulo, ou talvez grande parte da torcida do São Paulo. Antes do jogo, eu vi a opinião dos torcedores aí, poucos, mas tinha até alguns, né? Tomara que perca pro Roger cair, assim, tomara que o Dorival Júnior caia no Corinthians e venha pro São Paulo, aquela coisa toda. Há uma contestação em relação à qualidade do trabalho do Roger. Muitos torcedores não acham o Roger Machado um bom treinador e torce contra ele. Acho que ele não deve ser o treinador do São Paulo. E tem boa parte também que não queria a demissão do treinador anterior, né, do Hernan Crespo,
que não entendeu, não gostou, né? Eu acho que foi injusta mesmo a demissão do Crespo. Então tem a torcida contra a diretoria do São Paulo, que torce para o Roger não ir bem para comprovar efetivamente que a diretoria do São Paulo, o Rafinha, o outro lá, o diretor lá, o gerente, o Rui Costa, né, torcendo contra, né? Que não dê certo essa mudança para comprovar que realmente eles agiram mal, tirando o Crespo e contratando o Roger Machado, porque grande parte da torcida não gostou dessa substituição. Mas claro que eu acho que a grande parte da torcida de São Paulo torce para o tricolor em qualquer circunstância, independente do treinador, enfim, não vai torcer nunca para o São Paulo perder por causa de uma coisa ou de outra. No jogo de hoje, assim, o placar foi mesmo exagerado, se você analisar o que aconteceu na partida. Se você for para os números, 63% de posse de bola para o Cruzeiro, ok, aí é proposta. Proposta do Cruzeiro desde o início foi claro, o Cruzeiro quer ficar com a bola, quer controlar o jogo e tentar ganhar dessa forma. O São Paulo não se incomodou em ter a bola, mas sim de se posicionar no campo defensivo, mesmo quando estava 0-0. São Paulo ficava aqui na defesa para recuperar a bola e tentar partir na velocidade, nos contra-ataques, com o Arthur da direita, com o Ferreirinha na esquerda, até pela escalação a proposta do jogo do São Paulo era esta. Nas finalizações foram 13 do Cruzeiro, 11 do São Paulo. O Cruzeiro finalizou mais, porque depois que fez 2-0, São Paulo deu a bola para o Cruzeiro, vou me defender, né, e deixa o Cruzeiro com a bola, vamos tentar impedir a finalizações mais perigosas. E até nesse maior número de finalizações, a maioria sem levar muito perigo. O Rafael, é verdade, fez algumas defesas importantes do jogo, né? Nas finalizações no gol, foram 7 do Cruzeiro, 5 do São Paulo, mas o São Paulo teve chances mais claras. Fez 4-1 no jogo, não há o que contestar. Escanteio 6-4 para a equipe do São Paulo nos números. Então foi a proposta de jogo do São Paulo. Deixa a bola com o Cruzeiro, a gente quer ser mais vertical. A gente quer resolver a situação de uma forma mais rápida. Vamos trabalhar com pontas, enfim, vamos jogar na velocidade, vamos concluir. E aí o São Paulo conseguiu ter um jogador que a torcida não gosta e que merece crítica, porque na maioria das vezes ele não desempenha, né, não entrega o que devia entregar, que é o Ferreirinha. Mas hoje ele estava iluminado. E ele foi o dono do jogo, fez 3 gols. E o Arthur, que chegou agora, já tinha jogado bem contra o Inter e hoje fez uma grande partida. O Arthur estava jogando muito. Era o Ferreirinha fazendo o gol no aproveitamento e era o Arthur no jogo jogado. Fez uma grande partida o Arthur com a camisa do São Paulo no jogo de hoje, né? A vitória foi merecida, porque o São Paulo teve no Arthur uma válvula de escape, um jogador que, repito, fez um grande jogo, e no jogador que foi decisivo, no caso o Ferreirinha. No andamento do jogo, o Cruzeiro começou melhor, mas o São Paulo encontrou o gol aos 11 minutos, ali com o Caleri. Fez 1-0. E logo aos 15, numa jogada em que era um lateral para o São Paulo, arremessou, o Caleri desviou. O Arthur criou uma grande jogada, meteu uma bola sensacional para o Ferreirinha, que na cara do goleiro não perdeu dessa vez. Matou, botou a bola na rede, né? O começo do segundo tempo foi muito complicado. Depois dos 2-0, a bola ficou com o Cruzeiro. Quem mandou no jogo foi o Cruzeiro, mas sem levar grandes perigos assim, né? No segundo tempo, esse gol com 1 minuto assustou muito, porque o São Paulo perdeu um zagueiro, foi o Sabino, entrou o Matheus Doria, ele entrou, o Arroio fez o que quis com ele, então veio aquele susto, assim, agora, se continuar assim, o Cruzeiro logo empata, e quase empatou mesmo. Aí o Rafael não deixou, aí o São Paulo contou com a sorte, e aos 16 conseguiu fazer o terceiro gol. Esse terceiro gol meio que arrefeceu esse ímpeto do Cruzeiro, né? Tirou muito dessa moral do Cruzeiro, né? E o São Paulo, que parecia que fazia água, São Paulo que estava mais perdido que não sei o quê, estava perdidaço em campo, meio que, de novo, teve tranquilidade. Então, serviu para o São Paulo respirar um pouco, ter tranquilidade, esse terceiro gol do Ferreirinha, o terceiro gol do São Paulo, o segundo gol do Ferreirinha no jogo, e o Cruzeiro meio que perdeu aquele ímpeto que estava apresentando, né? Ainda assim o Cruzeiro tentou retomar, tentou pressionar, e quando o árbitro deu 10 minutos ali a mais no jogo,
de acréscimos, 10 minutos parecia muita coisa. Ó, o Cruzeiro ainda tá vivo no jogo, pode incomodar. Aí o Ferreirinha vai lá aos 46 e faz o 4º gol. Faz mais um numa jogada individual dele, toda dele. Né? Dominou a bola ali pela esquerda, partiu para cima da marcação, invadiu, meteu no canto, fez um golaço e foi uma jogada toda dele. São Paulo fez 4-1. Parece muito, mas ele soube resolver na hora que precisava. E pro Cruzeiro fica a grande dúvida do torcedor. O Cruzeiro do Arthur Jorge é o Cruzeiro que venceu bem o Vitória ou o Cruzeiro do jogo de hoje? Talvez nenhum nem outro, né? Talvez ele precise ainda reencontrar, porque na escalação hoje foi um Cruzeiro bem diferente daquele Cruzeiro que fez sucesso no ano passado, né? Com o Lucas Romero, que está machucado, com o Lucas Silva. E aí, Matheus Henrique e Gerson, não sei se vai funcionar ali como homens de meio campo. Na hora que saiu a escalação, eu fiquei meio desconfiado dessa escalação do Cruzeiro. Mas eu também fiquei desconfiado da escalação do São Paulo. A do São Paulo, de certa forma, funcionou, porque ganhou o jogo. Falei até com o Bruno. Bom, se ganhar de 3-0, vamos dizer parabéns pro Roger. Funcionou. Se não ganhar, a escalação foi ruim com Bobadilha e Marcos Antônio no meio campo, né? E praticamente 4 atacantes, né? Não no posicionamento do meio campo, porque os pontas voltavam muito para ajudar na marcação, né? Mas Arthur, Luciano, Ferreirinha, Caleri, né? Talvez falte um pouco de meio campo aí a equipe do São Paulo. Ele até viu isso quando tirou o Luciano e colocou o Cauli, né? Num determinado momento do jogo, né? Mas no resumo da ópera, tudo funcionou bem para o São Paulo no final das contas, mas porque ele teve um ótimo aproveitamento nas finalizações, na hora de botar a bola na rede, né? Você vai ver lá quantas finalizações ele teve e quantas bolas ele conseguiu colocar na rede, né? E isso diz tudo no jogo, né? Foram 5 finalizações no alvo e 4 entraram. Fez 4 gols. Ou seja, São Paulo não há o que dizer, mereceu, mas principalmente porque o Ferreirinha estava numa noite iluminada e das finalizações ele conseguiu colocar 3 bolas na rede, né? Finalizou 3 vezes, colocou 3 vezes a bola no gol e o São Paulo ganhou do Cruzeiro por 4-1. Não dá para você colocar reparo, como diz o outro lá no interior. Em termos de resultado, funcionou no jogo de hoje. Quer dizer que ele não vai fazer mais isso? Né, que ele não vai colocar, o Danielzinho não vai jogar, não. Eu acho que ele ganha mais uma alternativa. Ele pode, daqui a pouco, na próxima partida, voltar com o Danielzinho, tirar um desses jogadores do ataque aqui. Arthur, eu acho que está cada vez mais difícil tirar ele do jogo, do time titular do São Paulo. Mas essa troca aí, num determinado jogo, tira o Luciano, bota o Danielzinho, ou tira o Ferreirinha, coloca o Danielzinho. Ele pode trabalhar em cima disso, inclusive já pensando na terça-feira, no jogo da Copa Sul-Americana, né? Pode. O Roger falou depois no jogo com o Inter, né, no Beira-Rio, ele falou que ele gostou da formação com 2 pontas no segundo tempo, né, então ali ele deu a entender que poderia mexer, né, eu não tinha certeza se ele mexeria, mas ele falou isso, né, que gostou da formação com os 2 pontas, que ficou mais equilibrado na opinião dele, então talvez ele use isso como uma formação base, mas não impede ele de mexer, de colocar, de trocar, e tem que trocar porque o calendário é muito pesado, né? Acho que a partir de terça a gente vai ver como o São Paulo vai encarar a Sul-Americana. Não dá pra ter 11 só, não tem jeito, não tem como. Não é impossível. Os zagueiros agora, você já tem o Alan Franco já alguns jogos fora, Arboleda não dá pra saber o que vai acontecer, o Sabino provavelmente hoje teve alguma lesão aí, saiu no intervalo, então já tem problema ali na zaga. Por enquanto, a gente sabe que o São Paulo tem disponíveis aí pro próximo jogo o Tolói e o Dória. Não sei se volta Alan Franco. Foi o Tolói hoje, né? Tolói bem. Foi bem hoje. Mas em compensação, o Dória foi mal e o Tolói, fica a dúvida, porque ele jogou contra o Inter, jogou hoje. Tolói joga terça. A chance. Tolói até agora, desde que voltou a São Paulo, quando ele teve uma sequência muito grande, ele machucou. Provavelmente é um cara que vai descansar na terça. Aí eu tenho a curiosidade de ver, né? O São Paulo joga lá no Uruguai com o Boston River na Sul-Americana. Como o São Paulo vai encarar as competições? Todo mundo, né? Eu tenho essa curiosidade de ver todos, né? Como vão fazer. Aí é opinião minha, né? Coisa minha, eu não tenho responsabilidade nenhuma de escolher. Quem tem essa responsabilidade que vai fazer as escolhas. Na fase de grupos da Sul-Americana, eu jogaria com os reservas. Na minha escolha, na minha cabeça, o brasileiro até a Copa, foi um período curto, até a Copa do Mundo. O São Paulo, hoje foi o 10º jogo, tem mais 8 no brasileiro até a Copa. Para mim, esses 8 jogos são a prioridade número 1. Depois a Copa do Brasil, que vai ter só 2 jogos com o Juventude, e a Sul-Americana por último. Você coloca
a Copa do Brasil acima da Sul-Americana ou Sim, abaixo? por enquanto, sim. Digo de ser importante, né? Copa do Brasil acima. Eu também. Então eu coloco a Copa do Brasil assim. Eu assim. Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Para começo de conversa, eu acho que não dá para jogar tudo. Não dá. Não dá para encarar as 3 competições. Nem pro Flamengo e nem pro Palmeiras. Nem Cruzeiro, nem quem tem elencos maiores. Não dá. O Flamengo abriu mão da Copa do Brasil ano passado, colocando reservas e foi eliminado pelo Galo nessas circunstâncias. Poderia ter passado, mas jogou reservas. O Palmeiras coloca reservas. Ele não encara todas as competições da mesma forma. E não dá. São Paulo não tem elenco para isso. Então você precisa escolher. Eu escolheria para jogar com reserva mesmo a Copa Sul-Americana. É muito próximo o jogo de hoje do jogo de terça-feira, gente. Você corre o risco de arrebentar o elenco se você entrar terça-feira com o mesmo time que jogou hoje. Não dá. Não tem condição. Então, assim, que competição eu vou... Não é abrir mão da competição, mas tirar os jogadores importantes. Os jogadores titulares para não arrebentar os caras. Para mim já começa terça-feira. E depois... Sul-Americana, onde eu pouparia seria na Sul-Americana. E depois tem um jogo difícil contra o Vitória lá no Barradão, pelo Brasileiro, que era no sábado, né? De terça para sábado o tempo é maior de recuperação, mas ainda assim é um jogo muito difícil. O Vitória, mesmo lutando contra o rebaixamento... Você joga terça, você viaja quarta, não tem treino. Aí tem quinta, sexta-feira já pré-jogo. Você tem quinta para trabalhar. E viaja na sexta, né? Exato. Viagem de volta lá do Uruguai, que o jogo é fora. Você viaja na volta na quarta-feira. Chega na quarta de manhã. Aí treina quinta. Sexta-feira, você já tem viagem lá para o jogo do Vitória. Não dá, cara. Você tem que... E assim, é um mês de 9 jogos. São 9 jogos no mês, para todo mundo aí.